eu falei desde o início, uma boa tarde, bom dia a todos. É sempre uma felicidade muito grande para mim estar aqui encontrando com todos vocês, né? Mais uma vez. Eu sempre gosto de repetir, né? Culto mensal para mim é só alegria. Eu adoro o culto mensal. Eu me sinto tão próximo de Deus, né? Me sinto próximo de vocês porque através de vocês eu sinto que, né? Eu fico ainda mais perto de Deus, né? Então é um dia assim muito especial para mim, sabe? É um dia assim de muita alegria. A gente hoje, né, está realizando, como a gente está fazendo aqui, uma vez por mês, o culto aos antepassados. Hoje eu tenho aqui no altar 70 formulários, né? Acredito que se a gente for enumerar um número grande de antepassados, né, que estão presentes aqui com a gente hoje, e eu acho assim, essa permissão, ou pelo menos essa, né, vontade que eu ganhei, né, ou melhor, essa permissão que eu ganhei de Deus e Meixo Sama para a gente, uma vez por mês, né, orar pelos nossos antepassados, né, eu acho assim muito sublime, né? É um momento assim muito especial, né? E eu estou sentindo realmente, né? Com a presença de todos vocês, né? Eu acho que os antepassados de vocês também estão presenciando, né? Ou estão vivenciando esse trabalho que a gente vem fazendo aqui da agricultura natural, né? E realmente, né, agora a Alemanha está entrando numa fase bem assim acelerada da primavera, né? Então os dias estão ficando bem quentes e a gente está conseguindo plantar bastante, né? E a gente também está conseguindo dar continuidade aos nossos projetos, né? Eu não sei se muitos de vocês já viram, mas aqui ao lado, né? Já falei para alguns membros, para alguns ministros, né? Aqui ao lado, aqui onde nós temos o nosso altar, a gente está preparando a cozinha, né? E está ficando do jeito que Meixo Sama gosta, está ficando lindo, né? E eu estou muito feliz com isso. E agora, inclusive, é interessante porque dentro dessa cozinha, né? Sai um pinheiro, sabe? Um pinheiro, né? E o pinheiro parece que a árvore ela está saindo de dentro do pinheiro, sabe? Então isso é algo muito bonito, sabe? É algo muito assim digno, né? Muito gratificante a gente ver essa obra, ou seja, a obra de Deus junto com a obra nossa, a obra humana, sabe? E como eu venho falando, eu só estou tendo permissão de dar continuidade a esse trabalho, né? Com o carinho, a dedicação, né? De todos vocês, né? De uma forma ou de outra, todo mundo está alinhando, né? Com esse sentimento nosso aqui, né? Eu estou sentindo que realmente, como eu sempre gosto de falar, né? O mundo espiritual está aguardando a nossa decisão de salvar pessoas, né? A gente precisa nos tornar amado por Deus, nos tornar do agrado de Deus. Então, quando eu vejo as coisas progredirem, né? Então eu sinto realmente que a gente está começando a ganhar um pouquinho da confiança de Deus e Meixo Sama, né? E é muito importante, pessoal, a gente envolver os nossos antepassados também com essa nossa dedicação, né? Com esse nosso servir, né? Como nós também já aprendemos bastante, os antepassados também só conseguem dedicar, só conseguem realmente né, crescer espiritualmente através da dedicação dos descendentes, né? E nós somos esses descendentes, né? E realmente, né, o nosso assim, eu sempre falo aqui, isso foi uma colocação feita por um membro aqui desde o início, né? Ela queria falar, né, polo, né? Então ela acabou se expressando, e reverendo, isso é o nosso polo sagrado, né? E acabou ficando
essa nomenclatura que realmente é um polo sagrado, sabe? E eu venho falando para vocês, né? E eu realmente gostaria de repetir como exemplo, né? Eu, mais ou menos na vida da gente, né? Eu estou tomando isso como exemplo, né? E quando eu peguei esse trabalho aqui, a gente pegou em uma situação bem precária, uma situação assim bem limitada, né? Pelas condições materiais, sabe? Pelas condições que o terreno oferecia, né? Mas eu sempre acreditei, né? Que realmente a terra ela é sagrada, sabe? Então a gente precisa realmente, né? Significar a terra, né? De acordo com a vontade de Deus, né? E a gente veio fazendo um trabalho de quase, acho que 3 anos, pessoal, né? 3 anos a gente veio preparando esse terreno antes da gente conseguir plantar. Ele estava realmente muito abandonado, ele estava realmente muito maltratado, né? Infelizmente. Então a gente veio, né? O sentimento dos membros, o sentimento nosso aqui, né? Das pessoas presentes, das pessoas distantes, né? A gente veio realmente criando uma condição para que Deus nos desse a permissão da gente realmente tornar esse lugar um lugar sagrado, um lugar paradisíaco, né? Então, realmente, eu vejo, eu sinto, né, que a gente pode também, no nosso dia a dia, ou na nossa vida, né, a gente pode também nos tornar uma pessoa bonita, assim, sabe? Como a natureza. A gente pode realmente tirar, né, toda a mágoa, todo o ressentimento, sabe? Todo pensamento negativo, né? Assim, e realmente, né, tirando todas né, as ervas né, que não dão tanta beleza, que também são importantes, né, para o nosso crescimento, né? E a gente começar a colocar mais beleza, né, no nosso coração, no nosso sentimento, na nossa alma, sabe? E um dia realmente a gente também nos tornar, né? Como eu também acredito que, né, para mim sempre foi o exemplo assim digno da minha vida, Meixo Sama, né? Meixo Sama também uma pessoa que veio, acho que muitas pessoas que já tiveram a oportunidade de conhecer a vida de Meixo Sama, né? Meixo Sama foi criado lá na cidade de Tóquio, onde Meixo Sama nasceu, inclusive tem o local que ele nasceu, né? A igreja colocou isso como um local para que os membros pudessem conhecer, né? E ele nasceu em um terreno, assim, acho que foi criado numa casa de 10 metros quadrados, né? Uma família grande, né? Ele veio de uma vida bem modesta, uma vida bem pobre, né? Uma vida bem difícil, né? Mas o sentimento dele, né? De querer realmente se tornar útil à humanidade, se tornar útil a Deus, né? Venceu todas as limitações dele materiais, limitações de saúde, ele passou por muitos problemas de saúde, né? E realmente, alguns anos mais tarde, Meixo Sama se tornou a pessoa que a gente conhece, né? A pessoa que a gente admira, a pessoa que a gente respeita, a pessoa que a gente realmente tem admiração, tem né, muita devoção, porque ele realmente, para mim, né? Ele foi um exemplo de fé, né? Maravilhoso, sabe? Eu me lembro que eu também conheci a igreja numa época difícil da minha vida, né? Uma época que era um jovem que, né, também estava um pouco desorientado, um pouco, né, sem um rumo, sem um objetivo na vida, sabe? E realmente, né, através do nosso querido reverendíssimo Watanabe, que começou o trabalho no Rio de Janeiro, né? Na época ainda eu conheci a igreja, ele era chamado de professor Ricardo, e ali, né, eu queria até falar para vocês, né, como eu conheci a igreja, né? Eu estava numa fase bem difícil, né, numa fase assim da puberdade, com muitas dúvidas, muito agressivo, muitos assim perdido, né, sem rumo na vida, né? E um dia eu tive uma desavença com um amigo, né,
na sala de aula, porque realmente eu já vinha de uma formação assim bem assim insatisfeito, inseguro, né? Assim agressivo, né? E essa desavença com esse amigo de turma, né, me fez eu ser levado para a secretaria da escola por uma professora. E essa professora, ela me colocou na sala dela e falou assim para mim, isso eu tenho uma gratidão muito grande, pessoal. Ela falou assim para mim, olha, você e ele, né? O rapaz que estava do meu lado e que a gente teve a desavença chamava-se Murilo. Ela falou, Marcos e Murilo, vocês têm duas opções. Ou eu vou suspender vocês, ou até vou ser obrigado a mudar vocês de escola, ou vocês vão ter que fazer um trabalho voluntário para mim. Um trabalho voluntário? Então, entre a gente ser suspenso na escola e fazer o trabalho voluntário, eu vou optar para fazer o trabalho voluntário, né? E ela falou, tá bom. Então, durante 4 semanas, toda quinta-feira, vocês vão na Rua Itabaiana 74, que era a sede regional da igreja, mas eu não sabia. E lá vocês vão me ajudar a limpar a igreja, a limpar lá onde eu dedico voluntariamente. Ela nem falou em igreja, né? Quando eu chego lá, na Itabaiana, né? Aquele movimento de pessoas lavando ali à frente da igreja, limpando a nave, e muito jovem, né? Eu falei, meu Deus, né? O que está acontecendo aqui, né? E ela falou, chegando lá, vocês mandam me procurar. E eu falei, eu queria falar com a professora assim, 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 e ela veio. Aí ela falou assim, então, isso aqui é um trabalho messiânico, né? É um trabalho que vem do Japão, né? E a minha mãe foi curada por essa transmissão de energia e tal, e vocês vão fazer aqui um trabalho de dedicação durante 4 semanas, né? Eu falei, aí, tudo bem. Eu não tinha lá meu desejo de ter nenhuma ligação com religião, sinceramente. Eu vim de formação católica, mas eu nunca tinha pensado em buscar uma religião na época, né, para poder me ajudar. Não pensava nisso, né? E ali, primeira quinta-feira, eu fiquei ali meio perdido. Na semana seguinte, quando eu fui lá, um jovem que estava ali, que era mais ou menos um jovem ali, líder, né? Chamava-se Cláudio, me lembro até hoje do nome dele. Ele chegou, se aproximou de mim. Qual é seu nome? Eu falei, meu nome é Marcos. O que você está fazendo aqui, seu rapaz? Eu não sei, na verdade, o que eu estou fazendo muito aqui, não, mas me aconteceu isso, assim. Aí contei para ele, então tá legal, vem cá, sobe comigo. Aí me levou lá em cima, a nave da igreja era na parte de cima. Aí me mostrou o altar. Quando me mostrou o altar, eu já fiquei muito emocionado. Eu falei, pô, isso aqui a gente se sente bem aqui na frente desse altar, né? Tem uma energia gostosa, né? Aí ele falou assim, posso te fazer uma transmissão de energia? Posso te fazer um jorei? Eu falei, pode sim, por favor. Aí me ministrou o jorei, sabe? Aquele primeiro jorei me fez tão bem, me fez tão feliz. Eu comecei a ficar tão emocionado, sabe? Eu comecei a cair um pouco dentro da minha, né? Dentro de mim. Puxa vida, né? Realmente, o mundo não é só de pessoas como eu estava julgando, né? Pessoas que eu achava e que me criticavam, pessoas que faziam coisas contra mim, que nada, aqui tem pessoas que realmente estão pensando no bem da humanidade, estão pensando na felicidade das pessoas, né? E ele realmente começou a me colocar com opção de jovens, né? Eu comecei a viver aquele ambiente, né? Aí, na segunda-feira da outra semana, eu já fui lá, não era o meu compromisso, era para ir só às quintas-feiras, eu comecei a ir todo dia eu comecei a ir, né? E comecei a conviver com aquele povo maravilhoso, sabe? Aquelas pessoas e aquelas senhoras que dedicavam lá na época, né? Pessoas que hoje têm a nossa idade, com todo carinho, eles me chamavam e me davam um abraço. Poxa, que bom você é tão jovem aqui, dedicando, né? Aí eu comecei a entender, sabe? Então, eu acho assim, sabe? Eu tenho essa senhora que me conduziu para a igreja, ela depois se tornou ministra, ela era ministra da igreja de Copacabana, a dona Marilza, né? O nome dela. Essa senhora realmente, eu tenho um sentimento de gratidão, ela já foi para o mundo espiritual, né? Eu tenho um sentimento de gratidão muito grande por ela, porque ela realmente foi muito inteligente, sabe? Foi muito inteligente, foi muito corajosa, porque eu poderia, sei lá, como jovem, tá pensando o quê? Eu não quero saber disso e tudo, né? Mas eu acho que, né, esse passo que ela deu, ou essa oportunidade que ela me deu na minha vida, né,
ela mudou a minha vida, né? Então, hoje em dia, já se passaram, sei lá, imagina vocês, 1973, né? Quantos anos já se passou? Quantas pessoas eu já tive a permissão de ministrar joelho? Quantas pessoas eu já, sabe, quantos lugares eu já dediquei? Quantas pessoas também já tive a permissão de encaminhar para a igreja, né? Por isso que eu penso assim, sabe? Às vezes, né? Às vezes sabe, não é quantas pessoas você, sabe, você às vezes pode fazer feliz, às vezes você consegue fazer uma pessoa feliz, sabe? E essa pessoa pode realmente ter a missão até maior do que a sua própria missão, né? Eu sempre me lembro muito que a pessoa que encaminhou o pai do reverendíssimo Watanabe, que foi o Katsuichi Watanabe, né? Que foi o reverendo Shibuli, ele, na verdade, uma senhora, né, passando na rua, viu um senhor, assim, acho que tossindo muito, né, perdendo muito sangue, tosse, acho que estava acometido de tuberculose, né, e essa senhora estava indo para a igreja, né, na época, né, que era no Nikodem, que era onde Meixo Sama fazia a reunião dos membros do solo sagrado de Hakone, né, e ela pegou aquele senhor, né, com muita dificuldade, e levou lá para apresentar para Meixo Sama, né? E Meixo Sama, quando olhou aquele senhor, né, assim, muito mal, né? Até na época os diretores da falavam, Sama, ele está quase fazendo a passagem, a gente não deixar esse senhor aqui, a gente vai correr risco de vida, né? Mas Meixo Sama, como já tinha a percepção, né? Como ele sabia a missão que as pessoas tinham, né? Ele bateu o olho naquele senhor e falou assim, não, eu vou cuidar dele, eu mesmo vou cuidar dele. E Meixo Sama começou a cuidar desse senhor, falou, o senhor vai ficar aqui. E começou, né? Ministrando de orelha, fazendo alimentação, né? Cuidando dele, dia e noite, né? Dia e noite, dias, semanas, meses, cuidando daquela pessoa, né? Ele foi melhorando, né? E foi aumentando a gratidão dele por Meixo Sama, até que um dia o pai do reverendíssimo Watanabe, o Katsuichi Watanabe, era um grande amigo dele. Eles eram comerciantes juntos, né? E parece que na família do reverendíssimo Watanabe, o pai do reverendíssimo Watanabe, também tinham pessoas purificando, não sei se era uma irmã dele, se eu não me engano. E ele falou para o pai do reverendíssimo Watanabe, né, sobre Meixo Sama, né? E o pai do reverendíssimo Watanabe veio ao encontro de Meixo Sama. Interessante, né? Como Deus, né? Na pequenina percepção do homem, a gente não consegue imaginar, né? A obra de Deus, sabe? Então, é fabuloso, pessoal. Por isso que eu aqui, através desse trabalho da agricultura natural, eu fico encantado quando eu vejo a força de uma semente, sabe? A força da natureza, sabe? O quanto Deus é maravilhoso, Deus ele proporcionou tanta coisa linda para a gente, sabe? A gente agora está aqui produzindo tanta coisa, sabe? A gente está começando a se alimentar de tanta coisa maravilhosa, né? Então, eu sempre falo com as pessoas, né? Eu acho que cada um de nós, realmente, a gente é uma semente de Deus, sabe? Nós somos uma partícula de Deus, sabe? E a gente não consegue imaginar, sabe? Quando a gente coloca essa partícula de Deus, né? Assim, né? Para cumprir a missão, né, que Deus nos deu, sabe? A gente pode realmente criar, né, um mundo maravilhoso, né? E esse reverendo Shibuli, não sei, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, foi realmente um dos primeiros braços direitos de Meixo Sama, né? Ele conseguiu reunir para Meixo Sama 70% de toda a parte material que Meixo Sama precisou para construir os solos sagrados, para construir os museus, né? Para todas as construções de Meixo Sama, ele conseguiu reunir 70%, né? Então, eu acho assim, pessoal, eu penso, né? Tente, pelo menos, fazer verdadeiramente uma pessoa na vida de vocês felizes, sabe? Antes de vocês irem para o mundo espiritual, né? Pelo menos uma pessoa, se dedique a uma pessoa e fala, Meixo Sama, eu vou fazer essa pessoa feliz. Pode ser mesmo um parente, pode ser um amigo, sabe? Se dedique de corpo e alma para essa pessoa, sabe? Sabe? Eu acho que assim a gente precisa realmente, né, conseguir
né? Eu acho que o mais importante, como eu falei no início, né, é a gente criar uma virtude em que a gente realmente se torne amado por Deus, se torne do agrado de Deus, sabe? Muitas vezes as pessoas vêm conversar comigo, né? Reverendo, estou passando por esse problema financeiro, esse problema de saúde, né? Eu desejo isso. A gente tinha vontade de ter uma vida, né? Assim, né? Mas eu penso, sabe, pessoal, eu sei que é duro falar assim, né? Mas eu também, até comigo mesmo, eu às vezes preciso ser duro comigo mesmo, né? Meixo Sama fala que quando as coisas não correm como a gente deseja, a causa está dentro da gente. A causa não está fora, né? Alguma coisa a gente não está dentro da vontade de Deus. Então, a gente tem que buscar. Então, o que é a dedicação? O que é a gratidão? Né? O que é o servir? É para nos ajudar, né, a enxergar o que, como eu falei para vocês, né? Eu também, assim, olhando por fora, quando eu peguei esse terreno aqui, eu não sabia que ele tinha tantas impurezas, eu não sabia que ele tinha tanta pedra, plástico, garrafa, tanta coisa dentro desse terreno, sabe? Mas à medida que eu comecei a fazer, né, vamos dizer assim, o mitão amigável, o polimento desse terreno, né, é que eu comecei a ver, né? E eu sempre falava para minha esposa, na verdade, essas impurezas que tem aqui são impurezas minhas. São impurezas, em primeiro lugar, minha. Eu estou limpando a minha alma. Eu estou limpando o meu sentimento. Eu estou limpando, sabe? Eu estou me preparando para poder cumprir a missão, né? E realmente, eu poderia logo dizer, a pessoa que deixou esse terreno, deixou abandonado. Não, não. Na verdade, Deus estava me mostrando, né, que eram impurezas que existiam dentro do meu coração, né, dentro do meu sentimento, né. Aí, cada vez que eu dedicava aqui no início, né, durante esses anos, esse ano está fazendo 6 anos que a gente está aqui, mas os primeiros 3 anos, né, eu dedicava aqui, à medida que eu estava limpando com esse sentimento, né, eu estou tirando essas pedras do meu coração, estou tirando essas pedras da minha alma, estou tirando essas pedras do meu pensamento, estou tirando essas pedras do meu sentimento, né? O meu sentimento está assim, né? Porque realmente eu acho que a gente só tem aquilo que a gente merece. Ninguém tem o que não merece. Eu não. Eu acho que eu merecia uma vida melhor. Não sei, pessoal. Eu não estou no lugar de Deus, mas eu acho que a gente precisa, de uma vez por todas, ser sincero com a gente mesmo. A gente precisa, de uma vez por todas, né, nos colocar, né, como o reverendo Francisco sempre falava, nos colocar perante Deus, né, com toda a sinceridade, e se ver realmente, né, porque é uma tendência tão grande, a gente vai ficando com idade, a gente vai passando os anos, né, a gente continua aquela mesma velha pessoa, né? A gente continua criticando, a gente continua julgando, a gente continua não perdoando, a gente continua brigando, a gente continua realmente materialista, egoísta. É assim, pessoal. É assim, né? Então, acho que a gente, como eu sempre ouvi mesmo, acho que a gente acaba criando e a gente muitas vezes não quer nem ver que a gente é assim. A gente leva a vida toda, a gente vai até para o mundo espiritual acreditando que a gente é uma pessoa que não tem essas máculas, ou que não tem esses pensamentos, que não tem esses sentimentos, mas no fundo a gente é assim, né? Então, eu fico muito feliz porque depois que eu comecei a fazer esse trabalho aqui, alguns membros, né, começaram a me fazer elogio. Poxa, reverendo, eu estou sentindo que o senhor está mais alegre, o senhor está mais feliz, o senhor está mais assim, né, contente, né, o senhor está né, tá parecendo mais saudável, né? Mas eu acho que realmente, né, eu acho que a gente precisa realmente, o espírito precede a matéria, a gente precisa mudar, né, o nosso lado espiritual, a gente precisa realmente. Eu sempre falo para as pessoas, né, até me dê a liberdade de falar para vocês, a minha intenção realmente é ajudar, não tem outra intenção, né? Certa vez uma pessoa chegou para mim e falou, reverendo, né, poxa, a gente está nos empenhando para ganhar
uma permissão de Deus para que isso seja concretizado, né? Aí eu fico pensando, né? Mas às vezes não é muito fácil a gente falar, mas eu fico pensando, né? Qual é o seu esforço para que você possa merecer de Deus, né? Qual é o seu desafio, né? Será que você realmente está fazendo o seu melhor para Deus? Será que você está se empenhando 100% para Deus, né? Ou você está esperando para depois, se as coisas não forem concretizadas, você começar a dizer que Deus te abandonou, que Deus não te, né? Porque eu penso assim, pessoal, eu penso assim, né? Mesmo que você não receba aquela graça, mas se você se empenhar, colocar o melhor de você, você vai conseguir construir tanta coisa, né? Que muitas vezes você vai chegar ao ponto de dizer assim, poxa vida, eu já recebi tanta coisa, eu quero mais, né? Eu já tenho tanta coisa. À medida que você vai se empenhando, você vai se esforçando, você vai criando, né? Um vínculo maior com Deus e Meixo Sama, com os antepassados, você vai dedicando, você vai, né? Se tornando útil a Deus, né? Você começa a receber tanta luz que você começa a pensar, puxa vida, né? Eu era tão feliz, né? Eu estou recebendo tanta coisa de Deus, né? E às vezes a gente, porque eu penso que todo problema ou toda situação que nos acontece na nossa vida é amor de Deus. Deus está colocando aquela situação para que a gente possa ser salvo, né? Não é para que a gente possa sofrer, não. Senão, né? Porque Deus não seria esse ser maravilhoso, esse ser de amor, né? Ele coloca aquela situação, ou melhor, muitas vezes até os antepassados colocam certas situações na nossa vida para despertar a gente, para acordar a gente, né? Eu me lembro sempre quando o reverendíssimo Watanabe reunia a gente, ministros, né? Na época, ele mesmo falava assim, bem rigoroso, ele falava, eu preciso falar para você o que você está fazendo de errado, né? Mas, lógico, como ele era um superior da gente, né? Então, essa forma dele a gente acatava, né? Porque ele era nosso, né? Nosso superior, era o nosso chefe, né? Mas, realmente, né? Ele, lembro que quando ele esteve aqui uma vez na Alemanha, ele me chamou a atenção, ele falou, olha, Tomé, acorda, você é perigoso, se você não acorda, você pode até percorrer risco de vida, né? Então, a gente precisa realmente acordar, sabe? A gente precisa, né? Por isso que a dedicação, né? O servir, né? Ajuda muito a gente a entrar à luz e a gente começa a ver, né? Começa a aparecer a sombra na nossa vida. O problema é que a gente muitas vezes não quer ver a nossa sombra, né? Então a gente precisa realmente, né? Quando começa a entrar a luz, é que nem quando o sol está forte, né? A sombra também é maior. Então, na verdade, a gente precisa, né? Assim, ver a sombra que a gente tem, né? O que a gente precisa fazer. E eu acredito que esse trabalho, né? Da agricultura natural está me ajudando a ver, né? Através dos exemplos da natureza, através, né, dessa força da natureza, está começando a me dar a permissão de eu ver dentro de mim, né, o que eu ainda preciso mudar, né? Eu sempre lembro, gosto sempre de lembrar para vocês mais uma experiência que eu acho assim, muito interessante, né? Uma vez o reverendíssimo Watanabe, quando ele veio do Japão, né, ele reuniu, nessa ocasião eu estava até no Brasil, ele reuniu, eu também tive a permissão de participar, reuniu lá os responsáveis, e eu participei, né? E ele contou uma experiência muito interessante. Ele disse que ele ia com frequência, né, ao Japão, né, em função também da purificação com a terceira lei espiritual, e o contato dele com o quarto lei espiritual sempre foi muito intensivo, né? E ele falou que toda vez que encontrava o quarto lei espiritual, o quarto lei espiritual falava para ele, né, reverendíssimo, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Aí ele olhava assim, o que eu estava falando aqui. Bonito, né? O senhor está querendo mudar, bacana, né? E ele foi encontrando 1, 2, 3, 4, 5, 6, diversas vezes, e o que eu estava toda vez que encontrava,
falava para ele que eu, reverendíssimo Watanabe, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Até que aquilo ali foi deixando ele um pouco nervoso, né? Aí, um determinado dia, depois de muitas vezes, quando o Kyoshi Sama falou para ele, reverendíssimo Watanabe, eu preciso mudar. O reverendíssimo Watanabe falou assim, Kyoshi-sama, o senhor quer mudar, o senhor muda. Mas se o senhor quer falar que eu preciso mudar, o senhor fala. Não, reverendíssimo Watanabe, eu preciso mudar. Então, realmente, pessoal, através dessa experiência, quando ele passou para a gente, né? Aquilo ali foi uma luz que entrou na alma de todos os responsáveis de igrejas, né? Realmente, nós é que precisamos mudar, né? Dentro da família, meu pai precisa mudar, minha irmã precisa mudar, meu esposo precisa mudar, meu filho, meu Deus, esse meu filho, eu fiz de tudo para que ele pudesse ser um filho bom, está me dando tanta dor de cabeça, né? Meu marido, meu namorado, a minha namorada, meu namorado, sabe? A gente está sempre... a gente parece que nunca quer realmente... A gente vive uma vida, sei lá, né? Uma vida longa, né? Sempre com esse pensamento de estar buscando a solução, né? E a vida da gente, né? Ou melhor, como a gente sempre falava, né? Tem muitas pessoas que estão cheias de razão, mas a vida não muda. Eu também já passei muitas vezes assim na vida, cheio de razão. Não, eu tenho razão, né? Eu, por exemplo, uma das coisas que me levou à permissão de conhecer a igreja era a puberdade que eu também achava, né? A educação dos meus pais, todo jovem passa por essa fase, né? Mas essa situação é que me fez eu chegar aqui até hoje. Então, aquilo ali foi um grande amor de Deus, né? Então, eu acho que a gente tem duas formas de enfrentar o problema. Ou Deus te abandonou, ou Deus está querendo que você aprenda alguma coisa. Então, quando você se deparar diante de um problema, né, faz como eu já falei para vocês, a terceira vida espiritual me ensinou no Japão, sempre que você estiver fazendo alguma dedicação para Deus, dê um passozinho para trás e pergunte a Meishu Sama, o senhor está satisfeito comigo? Né? Então, pergunte sempre a Deus, né, o que eu preciso mudar, sabe? O mundo, pessoal, não vai mudar. Nós é que vamos mudar. A gente mudando, o mundo todo muda. Né? O problema é que a gente não muda, o mundo continua da mesma forma. Né? Então, pessoa que sofreu mais, Messama construiu a obra divina numa época também de guerra. Messama construiu uma obra divina com tanta limitação de saúde, com tanta limitação financeira, né? Com tantas dificuldades, né? Mas ele realmente, né? Eu acho que eu sempre falo para as pessoas, né? Não é importante o tempo que você vive, né? É o que você faz nessa vida, né? Então, eu há pouco tempo conversando com alguns ministros, né? Que tive a permissão, uma grande permissão de conversar com o ministro Belkis, a ministra Regina, o ministro Deise, né? E alguns membros, né? Então, realmente, eu acho assim, aqui na Alemanha existe um movimento, né, que chama-se da antroposofia, né? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar. A antroposofia é um trabalho assim que foi criado por Rudolf Steiner, que foi uma pessoa alemã, né? Ele viveu mais ou menos 100 anos atrás e ele criou escolas, né? E essas escolas que hoje em dia chama-se Waldorfschule, né? Inclusive no Brasil também já ouvi falar que tem. Elas existem aqui, dezenas daqui, também existem em diversas partes do mundo. E, através dessas escolas, ele realmente tenta ainda, né? E ensinando as crianças, né? As escolas, dessa escola Waldorfschule, elas têm um sistema em que as crianças não têm, né? Como fala, não tem livro didático, né? E as crianças não têm nota, né? As crianças simplesmente são educadas num ambiente de arte, né? Num ambiente em contato com a natureza. Então, as crianças já vêm sendo formadas, né? Através dessa ideia, né? Então, realmente, né? Eu, assim, me identifiquei já há muitos anos atrás, né? Eu já tive a oportunidade, já logo que eu cheguei na Alemanha, eu já tinha estudado um pouco sobre essa antroposofia e eu participei de alguns seminários, né?
daqui, esse movimento aqui também em Frankfurt é muito grande, até o ano retrasado, quando tivemos aqui a visita do quarto vida espiritual, assim, a desejo da ministra Belkis, né, da Eliane, né, nós fomos visitar esse centro, e a gente realmente pôde confirmar, é isso que eu estou falando, né? Então, realmente, pessoal, eu acho que a gente pode fazer tanta coisa nessa vida, né? A gente pode... eu acho que existem, né, diversas formas para cada um da gente. A gente pode criar, né? O Messama mesmo falou, né? A gente fala muito que, né, repete as palavras de Messama, que a gente quer construir o paraíso, né? Um mundo isento de doença, miséria e conflito, né? Mas o que Messama fala, né? Messama fala que a gente tem que construir primeiro esse paraíso dentro da gente, né? Então, realmente, né, é o que eu estava tentando falar para vocês desde o início. Essa sementinha desse paraíso que eu estou sentindo, me permita dizer que seja um paraíso, eu estou tentando realmente reproduzir, né, esse modelo desse trabalho aqui nosso, do Polo Sagrado, para dentro da minha alma, sabe? Se eu conseguir me aproximar, né, da natureza, 0,1% do que está aqui, né, o que a natureza está me ensinando, sabe? Então, realmente, né, está me abrindo assim muitas ideias, né? Eu quero que Meixo Sama me dê realmente, se Deus me permitir, né? Não sei, cada um tem o seu tempo de permanência aqui nessa vida, né? Cada um tem a sua trajetória aqui, né? Mas se Deus me permitir, eu quero, né, ter permissão de viver muitos anos para realmente, né, através, né, dessa permissão de viver também num país que oferece uma vida, né, mais assim equilibrada, né, conseguir realmente construir, né, deixar realmente alguma obra grande para o mundo, sabe? E realmente eu acho que eu tenho falado para as pessoas, né, eu sinto, sabe, pessoal, que a alimentação natural é o melhor remédio. Não estou desmerecendo o mérito do remédio da indústria farmacêutica, jamais, né? Mas eu acho que, e na verdade os remédios também são utilizados de plantas, né? Na verdade, também está dentro da natureza. Por isso que quando o Kyoshi Sama falou a Igreja da Coreia, eu achei muito bonito. Em 2018, o primeiro país que ele visitou, depois que ele saiu do Japão, ele fez o culto dos antepassados na Coreia, né, em 2018. E, como a minha esposa é coreana, muitos de vocês sabem, eu tive a permissão de estar presente, né? E na orientação que ele deu lá na Coreia, ele falou, né? O remédio foi criado por Deus. O remédio, né? Se Deus permitiu que o remédio exista, porque ele também foi criado por Deus. Eu achei isso maravilhoso, pessoal, porque é muito interessante. Esses dias eu estava conversando com uma ministra, né? E ela estava me perguntando, talvez até isso seja um tema interessante para vocês, me permita, como reverendo, poder abordar esse tema. Eu acho que vocês também devem se perguntar, né? Não, membros e não membros, talvez tenha até pessoas aqui que não sejam membros, né? Muitas pessoas perguntam, reverendo, devo tomar vacina ou não? Já me fizeram essa pergunta muitas vezes. Reverendo, toma vacina ou não? Você não pode deixar essa responsabilidade para mim, né? Você tem que saber, né? Mas eu vim analisando. Lógico, quando a gente lê, né, o Evangelho do Paraíso de Meixo Sama, que ele escreveu há 70 anos atrás, Meixo Sama fala, né? Mas era de uma época diferente. Era de uma época de 70 anos atrás, né? E que naquela época realmente, né, as pessoas, sabe, as pessoas tinham uma outra compreensão, né? E a gente vive hoje no século XXI, pessoal, né? Eu acho que até mesmo, né, Meixo Sama, se tivesse vivo hoje, Meixo Sama estaria falando para a gente: olha, pessoal, vamos todo mundo tomar a vacina. Eu penso, né? Uma vez eu vi uma orientação lá no Japão, porque lá no Japão, na época de Meixo Sama, isso entrou em muita
polêmica, né? Porque a Mestre Sama orientava dessa forma, e lógico, os membros, como tinham muita confiança em Mestre Sama, os membros se restringiam, né? Mas isso também, em situações mais difíceis, né, em problemas de saúde mais delicados, né, fazia com que as pessoas realmente colocassem em questão, né, a família, né? A família também criava uma imagem, puxa vida, né, nessa igreja não permite isso, não permite aquilo, né? Então, eu há pouco tempo conversando com um reverendo do Japão, ele falou para mim assim, quando eu perguntei para ele, reverendo, os membros têm me perguntado bastante com relação à vacina. Aí ele falou assim para mim, olha, Tomé, Yosho Sama disse que pouco antes, né, dele fazer a passagem, Meixo Sama disse que os membros, né, precisavam ser mais dágio, os membros precisavam ceder mais, os membros precisavam realmente contar mais com a medicina. E isso ele disse que foi por palavras de Meixo Sama, antes dele ir para o mundo espiritual, em 1950 e pouco, né? Então, eu penso assim, pessoal, hoje em dia, né, a gente vive um mundo diferente, a gente vive um mundo mais diversificado, né? Um mundo mais assim, né? Assim que é um mundo que, sabe, que já né, já passou por tantas situações, né? Então, eu acredito que, como eu falei para vocês, né? Lógico, isso é uma decisão de cada um da gente, né? Na verdade, isso os próprios governantes dizem, eles aconselham, os governantes dos países, eles aconselham, mas, no fundo, no final, é uma decisão de cada um da gente. A não ser a criança, aqui na Alemanha agora também, eles começaram a autorizar os pais deixar as crianças receber. Lógico, a criança tem que ter autorização dos pais. Mas o adulto é decisão dele, né? Mas eu me lembro que, como eu estava falando para vocês, eu me lembro que lá no Japão, né, para evitar, né, assim, qualquer mal entendido, né, entre a pessoa que às vezes é membro e tem muitos outros familiares na família que não são membros, para não criar uma imagem, né, assim, que fuja ao bom senso, né? O bom senso é uma coisa muito importante. Eu acho que bom senso e idade, para mim, são sinônimos. Você tem que ver realmente, às vezes, a mácula que a gente vai criar num conflito, ela pode ser maior do que a mácula que você está preocupado com a química dessa vacina. Toma, agradece. Na hora que for tomar, agradece a Deus. Ah, tá bom, muito obrigado. Eu acho que esse sentimento, porque hoje, né, vocês leram, a Carolina leu aqui, né, o ensinamento sobre harmonia. A gente não pode criar uma desarmonia. A desarmonia não é a vontade de Deus. E se o mundo todo, né, é que nem a água do oceano, ela vai numa direção. E a gente tentar, né, ser contra essa corrente, a gente vai ficar afogado, hein? Vamos na corrente do mundo, né? E paralelo a isso, vamos dedicando mais, vamos servindo mais, né? Vamos nos empenhando mais, vamos agradecendo mais. Ah, tá bom, Bessão. Então, né? Tá bom, vou fazer assim, mas vou me tornar mais do agrado do Senhor, me tornar mais amado por Deus, né? Então, acho que esse sentimento é que a gente tem que entender, né? Eu acho que, na minha opinião, né, a gente precisa ser dágio para tomar qualquer decisão, né? Não ser show. Ah, o Meixo Sama falou assim, mas o mundo, né? A corrente está seguindo essa, né? E a corrente é grande, o mundo todo está seguindo essa corrente. Então, se eu me colocar diferente dessa corrente, eu vou me estropelar todo ali, né? Então, deixa a corrente me levar. Vou na corrente, vou nesse movimento, né? Que, né? Como o Osama mesmo falou, né? Esse movimento também é criado por Deus, né? E o bom é a gente, às vezes, não ficar preso, né? A gente, às vezes, fica muito preso a uma situação, né?
e a gente deixa de ver muitas outras situações, sabe? Então, esse aqui é o pensamento Daijo, né? Pensamento amplo, né? Então, tira tudo que é bom, tira tudo que é bom dessa situação. Eu venho falando para o pessoal, olha, eu estou dedicando agora mais do que antes do coronavírus. O pessoal fala, não, reverendo, por causa do coronavírus eu não estou podendo fazer isso. Para mim está sendo totalmente o contrário. A gente está aqui com esse movimento aqui, com esse projeto aqui de vento à proa. As coisas estão crescendo, as ideias estão aparecendo, né? As pessoas estão me procurando, né? Mas tudo, na verdade, por isso que eu digo, né? O mundo espiritual está aguardando a nossa decisão de salvar pessoas, né? Nem Deus, sem o homem, ele pode fazer. É complicado, né? Mas eu acho que o sonho da gente, né, tem que ser maior, sabe? Nosso sonho tem que ser grande, forte, firme, constante, sabe? Por isso que eu venho trabalhando essa ideia de pedir a vocês que se conectem cada vez mais com o nosso trabalho, conecte cada vez mais pessoas com esse trabalho, né? Eu acho que, através desse trabalho, né, eu acho que Deus também vai conseguir realmente construir, né, uma grande obra, né? Então, eu queria só, né? Só para terminar, sabe, assim, eu acho que um outro ponto que eu dou uma importância assim fabulosa, né? Meixo Sama fala, o desejo de Meixo Sama para conosco é criar elemento que possa desenvolver o amor dentro de si, para preocupar-se com os outros, pois o exemplo do homem é o amor ao próximo. Nunca seremos felizes se vivermos egoisticamente. Como Meixo Sama nos ensinou, só conseguindo ampliar o amor altruísta é que nós conseguiremos ser homens felizes. Onde não existe amor, não há proteção divina, pois Deus salva através do amor altruísta do homem. É importante desenvolvermos o amor pelas pessoas. Quanto mais desenvolvermos o amor pelo próximo, mais felizes seremos. Então, eu acho assim, né? Uma vez, há pouco tempo, eu realmente eu vi uma colocação até de uma pessoa que nem é membro, né? Ela me mandou uma mensagem assim, né? Puxa vida, se o vírus do amor fosse tão contaminante como o vírus do corona, a gente salvaria o mundo. Realmente, pessoal. Realmente. Precisamos, né? Em vez da gente estar preocupado, né, com essa infecção, né? Não estou dizendo que a pessoa não vai cuidar, mas vamos realmente expandir esse amor de Meixo Sama para todo mundo, sabe? Eu, cada vez mais que eu começo, assim, me aproximar das pessoas, né? Eu começo a vivenciar, puxa vida, como as pessoas estão precisando de apoio, como as pessoas estão precisando de oração, né? Como as pessoas estão precisando de uma palavra, estão precisando de um carinho, estão precisando de uma atenção, né? Então, às vezes, né? Eu acho que isso é mais importante do que qualquer coisa do mundo, sabe? Às vezes a gente fala, não, eu acho que para mim ser feliz, eu preciso viajar, eu preciso ganhar mais dinheiro na minha profissão, eu não estou dizendo que isso não tenha seu valor, mas eu acho que o sabor da vida, o sabor da fé está nesse amor altruísta, está nesse amor a Deus, né? E eu sempre ouvi falar, assim, sempre escutei muito, né, de pessoas que me orientavam, né? Realmente, o amor de Deus está quando a gente começa a sentir o amor pelo próximo, né? Atrás, quando o Meixo Sama começou a sentir amor pela humanidade, é que ele começou a entender o amor de Deus, sabe? Ele não entendeu o amor de Deus já desde o início, né? É realmente passando aquele amor para os seus familiares, para os seus vizinhos, né? Para as pessoas que tinham
a ligação social com ele, né? É que ele começou a descobrir Deus, sabe? Então, a gente nunca vai conseguir descobrir Deus se a gente continuar vivendo um mundo egoísta, um mundo materialista, sabe? Eu acho que é tão assim, é tão gostoso, sabe? Quando a gente começa a sentir esse amor, né? Pelas pessoas, começa a sentir esse amor pela humanidade, sabe? Eu acho que isso é que realmente vivifica a nossa alma, né? Isso é que realmente nos torna pessoas verdadeiramente saudáveis, né? Espírito, né? Alma e corpo, né? Então, acho que vamos praticar mais esse amor altruísta, né? E eu sempre também gosto de falar, né? Essas são palavras que talvez eu mesmo tenha criado, né? Nada termina até o momento que se deixe de tentar. Não pare de tentar, pessoal. Eu já estou na Alemanha há 37 anos. 37 anos. Eu cheguei aqui como um jovem de 28 anos. Cheguei aqui sozinho, com a minha mala, sem apoio, sem nada, né? Mas eu sinto tanta gratidão por essa permissão que Deus me deu. Eu sempre falo para as pessoas, foi o maior presente que Deus me deu, porque através desse desafio, né, eu comecei a encontrar o meu tesouro espiritual, sabe? O meu mesmo falou, né? Ele aprendeu a agricultura natural porque ele cavou. Então, eu comecei a cavar e continuo cavando, sabe? Eu acho que eu nunca vou parar de tentar. Eu acho que é até gostoso eu estar sempre precisando tentar. O dia que eu paro de tentar, a vida perde o sabor. O sabor, para mim, está em continuar tentando. Aí é que está o sabor da minha fé. Se eu parar de tentar, eu paro de ser feliz. Eu preciso continuar tentando, né? Eu acho que esse, assim, talvez se fosse né? Eu tenho também um exemplo, né, que eu gosto muito de falar, que eu sempre guardei, né? Uma passagem que uma vez eu escutei, achei isso maravilhoso, né? A propósito disso, lembro-me uma passagem extraordinária que descreve o diálogo entre uma freira americana cuidando de leprosos no Pacífico e um milionário texano. O milionário, vendo-a tratar daqueles leprosos, disse: Freira, eu não faria isso por dinheiro nenhum no mundo. E ela responde: eu também não, meu filho. Sabe? Então, sabe, eu também... outras coisas eu não sei se eu faria tanto esforço. Mas isso aqui, para Deus, eu me sinto tão orgulhoso, sabe? Eu me sinto tão privilegiado. Eu me sinto tão honrado por ter sido escolhido, por ter sido indicado pelos meus antepassados, sabe? Pela direção da igreja, né? Pelas pessoas que me conduziram no Brasil, pelas pessoas que me conduziram no Japão e as pessoas que estão me acompanhando aqui, a minha família, lógico, minha esposa, que sempre me deu uma atenção especial, que eu tenho muita gratidão, né? Então, eu penso que, né, quando eu fico pensando, as pessoas falam, reverendo, puxa vida, né? Puxa vida, quantos anos, né? Mas eu sou tão feliz, pessoal. Eu me sinto uma pessoa tão abençoada por Deus, né? São 48 anos da minha vida que eu, graças a Deus, nunca tive nada que pudesse me preocupar, né? Eu tenho uma família maravilhosa, sabe? Eu tenho vocês que são pessoas maravilhosas. Vocês, para mim, todos são presentes de Deus. Vocês não imaginam o bem que vocês fazem para mim. Vocês me fazem um bem à minha alma, que é impressionante, sabe? Vocês realmente, sabe, são presentes, são almas de ouro que me chamam, né? Eu não preciso de mais nada. Não preciso, acho que não tem nada nesse mundo que pagaria a felicidade que eu sinto
em estar dedicando com vocês, sabe? E vamos continuar, vamos continuar. Hoje em dia, vamos aproveitar essa oportunidade, né? Que alguém descobriu aí que a gente tem essa permissão de dedicar junto, né? Através da internet. Vamos continuar, né? Fazer com que essa obra realmente se torne, né? Bastante grande, né? Então, eu só queria citar aqui, acho que muitos de vocês também vêm de formação cristã, né? Formação protestante, né? Então, tem uma passagem de Lucas, né? No capítulo 15, né? Então, ele fala assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 juntos que não necessitam de arrependimento. Então, nessa passagem, eu achei interessante que é citado o caso de um pastor de ovelha, né? Esse pastor de ovelha, quando uma ovelha, né, se desmembrava do rebanho, ele às vezes passava a noite toda atrás dessa ovelha, né? E aí pessoas diziam para ele assim: o senhor deixou 99 ovelhas e está em busca dessa ovelha descarrada? Ele dizia assim: essas 99 ovelhas encontraram o caminho, elas vão ficar aqui, estão com Deus, né? Mas aquela ovelha desgarrada precisa do meu carinho, precisa do meu amor, né? Então eu acho isso é uma passagem que tem como, né, o tema a parábola do filho pródigo, né? Então e tem muitas passagens também de João, né, que ele fala, né, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem nos dará. Então, pessoal, essa comida, esse alimento espiritual que Meixo Sama nos dá, isso é maravilhoso, pessoal. Isso é divino, sabe? Vamos realmente, sabe? Vamos realmente, assim, né? Receber, né? Essas palavras, esse alimento espiritual, sabe? Porque qualquer outro alimento material, qualquer outra coisa do mundo material, né? A gente não vai levar para o mundo espiritual, sabe? Mas esse alimento, né? Por isso que eu sempre, né? As palavras, o carinho, né? Que, assim, orientações que eu recebi de membros, de reverendos, de ministros, né? A terceira vida espiritual, agora as palavras que a gente está recebendo do nosso quarto vida espiritual, né? É um alimento da minha alma tão importante, sabe? Isso realmente, eu acho que isso para mim é a coisa mais importante, sabe? Eu acho que não tem nada no mundo, né, que eu poderia comprar esse alimento de Meixo Sama, sabe? Como eu venho falando para vocês, puxa vida, quantas dezenas de anos atrás, né, eu ouvi falar de Meixo Sama, sabe? E isso calou tão profundo na minha alma, sabe? Isso despertou a minha partícula divina, sabe? E eu vim, né, me empenhando como jovem membro, depois como jovem seminarista, né, como pessoa que vim me preparando para fazer o trabalho, e depois, né, para isso tive que estudar aqui, né, e tive que aprender muitos outros idiomas, né, e muita coisa. Então, eu acho que eu me sinto tão amado por Deus, sabe? Eu me sinto tão, assim, assim, né? Eu acho que Deus realmente, né, realmente me deu assim uma atenção especial, sabe? Eu acredito que cada um de nós é esse alguém especial para Deus, sabe? Descubra, né? Através da dedicação de vocês, através do empenho de vocês, através do servir de vocês, né? Por isso que eu digo, quem desejar trabalhar com a gente, dedicar com a gente, né? Eu também, junto, a gente pode ver, né, essa grandeza de Deus, sabe? Ver dentro de cada um de nós, né, esse grande amor de Deus, sabe? Acho que a gente
Cada pessoa tem que descobrir esse amor de Deus dentro de si, né? Descobrir essa missão que cada um tem, sabe? Eu acho que eu, quando descobri a minha missão, né, que eu vim me empenhando, que eu vim me esforçando, né, essa foi a chave da minha felicidade, né? Pessoal, eu quero mais uma vez agradecer, né, a todos vocês por essa grande permissão de estarem, né, participando aqui do culto com a gente, sabe? E muito obrigado pela atenção. Desejo a todos um bom domingo. No próximo mês de junho, a gente não vai fazer o culto mensal, porque nós temos o culto do Paraíso. O culto do Paraíso será no segundo domingo, no dia 13, às 15 horas também, 10 horas no horário do Brasil. E outros países também podem calcular aí com o horário da Alemanha, que seriam 3 horas da tarde. Então, nós vamos realizar o culto do Paraíso e depois, em junho também, no último domingo, eu realizo o culto dos antepassados, né? Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Eu amo todos vocês, né? Eu adoro, né, estar aqui na presença de vocês. Um beijo em todos, né? O meu sincero carinho, agradecimento. Eu queria que agora, né, mais um minutinho, eu vou me virar para o altar e todo mundo, nesse minutinho, do fundo do coração, agradecer-se a Deus e Meixo Sama, que é o Sama, né, por tanto, por tanto amor e proteção que a gente recebe, e pedir também, né, amor e proteção para muitas pessoas que estão passando por problemas de saúde, né, problemas sofrendo aí no mundo, principalmente pessoas que também estão acometidas com o coronavírus, né. Eu vou só fazer uma reverência e queria que, nesse segundinho, também vocês todos, junto comigo, né, elevassem o pensamento a Deus em Meixo Sama e ao nosso querido Kyoshi Sama. Muito obrigado.